De Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, para que cada palavra que nós proferirmos nesta live, que possa alcançar corações, que possa o Senhor, através do Teu Espírito Santo, falar ao coração de cada um, ó Pai. Talvez, Senhor, esta live ela vai ser a resposta de oração para muitas pessoas, através da minha vida e da vida da Andréia. E de tudo aquilo que nós formos falar aqui nesse lugar, seja para a honra e glória do Seu nome, e seja para a edificação de vidas, porque talvez, Pai, a nossa experiência, ela sirva para que outras pessoas sejam encorajadas, sejam iluminadas e sejam transformadas pelo poder que há do Teu Espírito. Eu te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Amém? Amém. Olá, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? A você que nos acompanha neste segundo podcast, Papo Aberto. Eu e a minha esposa, meu nome é Alex, e nós estamos aqui disponível para que Deus possa falar ao seu coração através da nossa vida. Amém? Amém. Meu nome é Andréia e é uma alegria mesmo para nós podermos compartilhar um pouco da nossa caminhada, Sim. Das nossas experiências e daquilo que nós temos aprendido debaixo desse sol, com Deus. Verdade. E com a família. Esse mês vai fazer 25 anos de casado, né? Dia 15 de julho. Eu tinha falado na outra live que era dia 20, depois ela me corrigiu. E realmente dia 15 de julho agora vai fazer 25 anos de casado. E também me cobraram, falaram, pô, como que você deixa sua esposa na cadeira lá e você na cadeira gamer? Eu falei, tá bom, resolvi esse problema. Hoje ela tá aqui nessa cadeira e eu na cadeira de cozinha. Mas então, nós assim agradecemos muito a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder ser usado, ser um canal de bênção para abençoar outras vidas com a nossa história, como nós havíamos falado. Nós estamos transmitindo pelo Instagram e também pelo Facebook. Todos vocês aí que estão entrando, sejam bem-vindos em nome de Jesus para mais um podcast Papo Aberto, ok? Amém. E então nós vamos começar com algo que tocou no coração de uma pessoa, né? No último podcast que a gente fez, no último e primeiro podcast que nós fizemos. Isso. Teve um assunto especial que tocou no coração de alguém. E aí o Alex, né, conversando comigo em relação a isso, ele falou, vamos falar sobre esse assunto, porque eu acredito que possa fazer diferença no coração de outras pessoas também. Então nós vamos falar de um assunto que pra gente é muito especial. Sim, sim. E nós cremos que para você também será muito especial. Eu acredito nisso. Nós entramos em determinado momento aqui do vídeo, a gente falou sobre paternidade. E eu contei uma experiência minha, né, que eu não conseguia ver Deus como meu pai, porque eu não sabia o que era ser filho, né? E por isso eu tinha essa dificuldade na minha vida, entre outras áreas também, para ver Deus como pai. Eu não conseguia. E isso chamou a atenção dessa moça, que ela falou, Alex, eu também não consigo ver Deus como o meu pai, eu não consigo me sentir filha, eu não consigo me sentir amada, eu não consigo. Então é isso que nós vamos falar hoje, sobre paternidade, tá ok? Ok, e a paternidade em relação a Deus é algo muito especial para nós, porque no decorrer da nossa conversa aqui, você vai entender, ou se você já entende, vai ser uma confirmação de que uma das coisas poderosas que Jesus fez debaixo desse sol foi nos resgatar e foi vir nos ensinar Sim. a como ser filhos. É verdade. Não é? Porque ele foi um filho muito
abençoado e amado. né? E através dele, agora nós somos filhos abençoados e amados. Porque até então, na história, ninguém havia chamado Deus de Pai. Sim. Hoje a gente vê que as pessoas, a maioria das pessoas do mundo, elas têm dificuldade em reconhecer que elas são amadas, correto? Sim. Elas têm uma dificuldade muito grande, porque hoje nós vivemos num tempo que as famílias estão muito disfuncionais, né? E aquela ainda que consegue levar ela numa base que tem o pai e a mãe ainda juntos, que não estão separados, porque quando há uma separação causa um certo transtorno, um certo trauma na vida de muitos filhos e principalmente na vida do casal, né? E esse trauma vem acompanhando a gente há muito tempo, e quando a gente descobre que quando nós não conseguimos se sentir amados, é aí que a gente começa a tomar as nossas decisões erradas, é aí que a depressão invade a nossa vida, aí que a tristeza toma conta da nossa vida. Então é muito importante esse assunto de que eu preciso me sentir amado. Eu Sim. preciso me sentir amado, mas principalmente, primeiramente, por Deus. Sim. Porque as pessoas hoje, elas buscam ser amados em quê? Em pessoas. Elas buscam o amor de outras pessoas e às vezes aquela outra pessoa nem tem o amor para dar para ela e por isso ela sofre, entendeu? Mas lembrando que nós só vamos nos sentir realizados e satisfeitos em Cristo quando nós sabemos que nós somos amados por Deus. É aí que a nossa vida começa a andar. Sim, porque muitas pessoas vieram de uma família disfuncional. Sim, acredito. Né? Eu mesmo tive muita dificuldade em relação a essa paternidade também, porque eu não tive um pai presente. Eu também não. Então, quando eu projetava isso para Deus, eu projetava também como se fosse acontecer uma situação igual aconteceu com o pai terreno. Sim. Mas quando nós olhamos para o nosso Pai Celestial, através das Escrituras, que é o nosso manual de vida, Isso mesmo. e que é a nossa declaração de amor do Pai Celestial para conosco, nós podemos ter a revelação através da palavra, o quanto nós somos amados. Sim. E tudo começa em João 1,12, né? Eu não sei como que você quer começar a falar sobre isso, mas em João 1,12 diz: pois todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos. Todos aqueles que creem em seu nome. Então, Jesus, ele nos torna filhos de Deus. Sim. Eu também vim de uma família muito disfuncional. Eu não conheci meu pai. Tive, assim... A minha vida quase inteira eu morei com a minha avó. Então foi a minha avó que me criou. E até então eu não via a minha mãe como mãe. Eu via ela como uma irmã, né? E quando você vem de uma família disfuncional que os pais se separam cedo, o que acontece? A gente vai buscar no mundo o que a gente sente falta aqui dentro. A gente vai buscar em pessoas aprovações. É por isso que muitas pessoas hoje entram nas drogas, porque elas querem buscar uma aprovação. E o mundo tem várias pessoas que vão abraçá-la, né, dizendo: venha cá, que nós aprovamos você, nós amamos, entre aspas, você. Mas quando ela se vê num buraco, num fundo do poço, que ela vai ter muita dificuldade para sair, entendeu? Muita dificuldade. E como eu havia falado, muitas pessoas hoje não se sentem amadas.
Esse é o problema. Talvez é o seu problema que você está assistindo nós aí, tanto no Facebook quanto no Instagram. Talvez esse seja o seu problema, que você não se sente amado. E quando eu falei aqui no outro vídeo, por que eu não me senti amado? Porque eu não sabia ser filho. Eu sabia ser pai, como eu disse, do Emanuel e do Rafael, mas eu não sabia ser filho. E quando a gente não sabe o que é ser filho, eu nunca tive um pai que me abraçou, que me beijou, que nunca me deu um apoio, então eu tinha dificuldade. Então o que eu ia buscar? Nas drogas. Porque nas drogas tinha aquelas pessoas, aquele grupinho que eu era aceito lá. Ô, chega aí, cara, e aí, beleza, bora conversar, e aí, bora tomar uma, não sei o quê. Então eu era aceito naquele grupo e eu me sentia satisfeito, eu me sentia feliz. Mas, de repente, a tristeza tomava conta de mim novamente. Por quê? Porque aquele grupo me aceitava, me amava, entre aspas, não de verdade, não era um amor de verdade. Era um amor interesseiro. Era um amor interesseiro. E às vezes você aí que está nos assistindo, possa ser que você está enfrentando isso. Um amor interesseiro, um amor que exige de você bens materiais dessa terra ou uma dependência emocional também, né? Mas eu quero dizer a você que quando Cristo se revelou a mim, que ele disse, você é meu filho amado. Foi a partir daí que começou a minha cura. Foi a partir daí que começou a minha transformação. Foi a partir daí que eu comecei a me enxergar realmente como filho. E isso é muito importante porque é libertador quando a gente descobre quem a gente é. É libertador. E o fato também é que às vezes a gente fala assim, né? As pessoas não nos davam amor verdadeiro, porque na verdade ninguém pode dar aquilo também que não tem, verdade, né? É verdade. Ninguém tem essa funcionalidade de dar o que não tem. As pessoas só conseguem dar aquilo que elas têm. Sim. E quando a gente conhece esse amor de verdade, a gente consegue transmitir esse amor, né? Esse amor, ele nos transforma e ele transborda. Sim. Também. Sim. E quando o nosso entendimento ele é aberto em relação a essa nossa posição, coisas começam a acontecer. E não começam a acontecer de fora para dentro, mas elas começam a acontecer de dentro para fora. E quando a gente é resolvido dentro, a gente consegue externar uma alegria de verdade para fora. Sim, sim. Né? Então, quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade em Cristo, é aí que nós começamos a viver aquilo que Cristo sempre quis que nós vivêssemos. Sempre. Porque nós somos ensinados de uma maneira que, se você crê da forma errada, você vai alimentar uma fé errada. Sim. Se você crê da forma certa, você vai alimentar uma fé certa. Eu estava falando com a Andréia hoje a respeito da fé. A fé, veja bem, uma palavrinha tão pequenininha, né? Porém, a fé, ela é algo que não é fácil de se colocar em prática. Quando você pega a Bíblia para você ler, por exemplo, você lê lá, em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você lê é uma coisa, agora você acreditar naquilo já é outro negócio. Entendeu? E nós não acreditamos naquilo por força humana. Nós não acreditamos aquilo por vontade própria. Nós acreditamos na palavra porque o Espírito Santo se revela a nós a acreditar. Ele nos dá a graça de acreditar na palavra de Deus. Porque existe a fé natural também, né, sabe? Sim. A fé natural é aquela que eu monto num avião aqui no aeroporto de Viracopos. Lógico, um pouco com medo. Um pouco com medo.
Mas eu sei que se aquele avião não cair, né, eu vou chegar ao meu destino. Isso é fé natural. Porque a gente sabe que o camarada que está lá no piloto, ele fez curso, ele estudou para aquilo, para pilotar um negócio daquele lá. E a gente vai. Mas agora, a fé sobrenatural é você acreditar de olhos fechados que você vai chegar. Independente, com medo, sem medo, você não quer saber se o piloto está lá ou não, você só sabe que você vai chegar. Essa que é a fé difícil de acreditar, não é? Sim, mas e quando você sabe quem é seu pai? Então. Porque o segredo disso tudo está em saber quem é seu pai. É. E saber que o seu pai, ele sempre faz o que é melhor para você. Ainda que os seus olhos naturais não consigam entender, ainda que você não consiga entender, mas nós cremos que os pensamentos do nosso Pai Celestial são muito mais elevados do que o nosso. Sim. A ponto de nós não entendermos certas circunstâncias e situações. Mas nós confiamos. Por quê? Porque o nosso irmão mais velho abriu o caminho e nos ensinou que o nosso Pai sempre está conosco. Né? Jesus sempre está conosco. Porque quando nós entendemos que debaixo desse sol nós vamos viver muitos desafios. Mas a questão é saber quem está conosco, o nosso Pai. E saber o que o nosso Pai pensa ao nosso respeito. Isso. Em Jeremias 29:11, as Escrituras diz que pensamento de paz tem o Senhor sobre nós, e não pensamento de mal, para nos dar um fim que desejais. Todo ser humano quer ser feliz. Todo mundo. E o nosso Pai, não é o nosso Pai terreno que falhou com a gente, mas é o nosso Pai Celestial. Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Sim. Eu posso só dar uma vírgula aí nesse assunto? Sim. Sobre a felicidade. A felicidade, ela é um dom. Não, ela é um fruto. Felicidade, ela é um fruto do Espírito. Alegria. Isso, alegria, perdão. Alegria. E quando você falou, todo mundo quer ser feliz, realmente, a felicidade, ela é algo que dura por pouco tempo. Porque todos buscam. Mas a alegria, ela é algo duradouro. É algo duradouro. E assim, a satisfação, o ser humano nunca vai encontrar em coisas aqui dessa terra. Nunca vai encontrar. Por exemplo, o meu sonho é comprar uma casa. Pá, comprou a casa. Vai ter outra necessidade. Daqui um ano, o meu sonho agora é comprar um carro. Pá, comprou o carro. O meu sonho, nunca vai estar satisfeito. Sim. Agora, quando Cristo é a nossa satisfação, por você já consegue viver de uma forma tão leve, porque você já não está mais em busca de coisas, mas você está em busca do Criador. Você está em busca de que, por exemplo, o Criador, ele realiza o seu sonho. E qual é o seu sonho? O meu sonho, por exemplo, o meu sonho é fazer a vontade de Deus. Mas ele não quer que eu seja feliz? Eu sempre digo que naquele livro Uma Vida com Propósito diz que não há felicidade, não há alegria fora de Cristo. Sim. Não tem como você ser feliz fora de Cristo, não tem como. E nem é de uma religião, né? Porque aí a pessoa talvez vai falar, então quer dizer que eu tenho que fazer parte de uma igreja? Não, você tem que fazer parte do corpo de Cristo, do corpo verdadeiro de Cristo. Então, eu posso dizer hoje, como sempre digo a algumas pessoas que nos acompanham, eu sou uma pessoa realizada. Eu sou uma pessoa realizada. Eu posso dizer assim,
aquele texto que Paulo disse. Vamos ler lá? Filipenses. Deixa eu abrir lá. Filipenses. Ô pessoal, como que tá o som aí? Como que tá o áudio, o vídeo? Como que tá? Diga aí para nós. Roubaram Filipenses da minha Bíblia, amor. Meu Deus. Na semana passada foi João. Não, é que você... Acho Agora que foi você Filipenses. colocou aqui na... Peraí. Filipenses. Filipenses 4, 12. Ó. Olha o que Paulo disse. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Aí no 13 ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. O Paulo, ele não tinha necessidade de mais nada, porque Cristo estava com ele. E isso é interessante, porque hoje há uma busca incessante de algo. O ser humano busca algo, parece que ele não vai se saciar nunca. Porque, sabe, eu acredito que Deus pode abençoar a gente com uma casa. Sim. Eu acredito. Mas isso o ímpio também pode comprar. Eu acredito que Deus pode abençoar a gente com um carro. Acredito. Mas o ímpio também pode comprar um carro. Mas uma coisa que o ímpio não pode comprar é a paz. É a alegria. É a satisfação de viver num mundo que nós estamos vivendo, mas em paz. Sim. Eu creio que é isso. Porque o dinheiro não pode comprar essas coisas. Não. É maravilhoso isso, né? Ele não pode comprar, ele não pode nos dar esperança. Sim, sim. Porque o dinheiro, a traça pode consumi-la. Sim. O ladrão pode roubar. É. Mas e o Cristo que está dentro de você? Sim, verdade. Ninguém tira. Sim. E essa é a convicção que nós temos. É. Porque essa vida é muito rápida. Sim. E ela é como uma nuvem. Uhum. Ela passa tão rápido que se nós não soubermos desfrutar da vida através da orientação do Criador, nós vamos viver sem um propósito. Sim. E quando o Pai Celestial se revela a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo e nos torna filho, nós passamos a viver a vida debaixo desse sol com propósito. Uhum. Você trabalha e manifesta a vida de Deus. Isso. Você cuida da sua casa e manifesta a vida de Deus. Você, aonde você for, aonde você tocar, você manifesta essa vida e você manifesta a gratidão, né? Porque muitas das vezes nós vemos alguns, como que fala? Algumas receitas dos coaches que tenha gratidão, tenha gratidão, tenha gratidão. E muitas das vezes você aprende isso algo mecânico. Uhum. Mas quando você deixa o Filho de Deus te ensinar a ser grato, não é algo aparente, mecânico, mas é algo de dentro. É uma gratidão que flui de dentro mesmo. E aí você passa a ter a linguagem que o apóstolo Paulo teve. Sim. Uhum. Seja na fartura ou seja na escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu sei que o meu Pai cuida de mim. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo acham que nós estamos falando de uma religião ou estamos falando só para casais. Não.
nós estamos falando de experiências de vida que eu e a Andréia nós vivemos e vivenciamos. Porque nós descobrimos que religião não salva ninguém. Religião nenhuma salva ninguém. O que salva é o Cristo. É o Cristo que salva. E nós também descobrimos que nós, no meio do caminho, a hora que nós mais precisamos de ajuda, Ele estava lá para nos ajudar, que é o Cristo, o Todo-Poderoso. Talvez você está passando por uma situação, uma necessidade na sua vida, e você não sabe aonde buscar ajuda. Quero dizer para você que você pode, aí na sua casa, onde você está agora aí assistindo, se Deus olhar dentro do seu coração e ver uma sinceridade que você quer realmente ser transformado, Ele vai mudar a sua vida. Vai ou não vai, André? Muda. Ele muda a sua vida. Mas isso é com sinceridade. Agora, se Deus vê no nosso coração o interesse de que, não, eu só quero que Ele me ajude agora e depois eu me viro. Não. Para você que está se sentindo sozinho, triste, amargurado, talvez numa depressão profunda aí na sua casa, quero dizer a você que você só vai conseguir sair disso se você pedir ajuda. Peça ajuda e você vai saber que Deus pode transformar a sua vida. E não é uma religião, não é uma igreja, não, eu estou dizendo do Filho de Deus, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E Ele transforma a vida daqueles que abrem o coração, né, André? Sim, ele faz tudo novo, né? Ele chama a existência o que não existe. E quando nós falamos de chamar a existência, nós não estamos falando de algo material, não. Nós estamos falando daquilo que o ser humano mais precisa, que é da paz que excede todo o entendimento. Sim. É você saber que o seu barco não está ao léu da sorte, mas ele está sendo guiado pelo Criador de todas as coisas. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar, né? E como é bom desfrutar. Amém. Como é bom desfrutar dessa realidade que nós como filhos podemos desfrutar. Amém. E como nós estamos falando sobre paternidade, né? Eu me lembro que quando eu me converti, Deus falou comigo nesse capítulo e nesse versículo. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Esse versículo, ele gravou no meu coração de uma tal maneira, mas eu até ainda não tinha tido a revelação dele. Porque você lê um versículo é uma coisa. Agora, quando você tem a revelação da palavra, qual é o verdadeiro significado daquilo, é totalmente diferente. Porque aquilo passa a ser vida. Sim, eu quero ler em outra versão, Isaías 49:15. Olha só que interessante, isso que a Andréia falou. Quer ver, Isaías... E o fato de passar a ser vida passa a gerar transformação de mente. Isso. Né? E uma mente transformada, ela desfruta da graça de Deus. Olha só, nessa versão aqui do linguagem de hoje. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de você, diz o Senhor. Olha que lindo isso, gente. Poderoso. Mas uma coisa é eu ler, e você aí está ouvindo. Mas outra coisa
é Deus revelar isso no meu coração. O quanto eu sou amado, o quanto Ele desejou com que eu fosse filho dele. E olha que interessante, que antes da criação, antes de Deus fazer a terra, Ele já me amava, Ele já te amava, Ele já amava você. E olha, é revelação isso, porque não tem como você se sentir amado antes de você nascer. E lá na cruz também, Ele já perdoou os seus pecados. Mas como que Ele perdoou um pecado que eu ainda nem existia? Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. E que amor. Que amor. Que amor. Porque nós humanos, sem essa revelação e sem esse fruto do Espírito, nós amamos quem nos ama. Sim. Nós... Amor interesseiro, né? Ou algo que vai ser recíproco. Se você fala bem de mim, eu vou falar bem de você. Sim. Né? Então, é algo que você faz, mas você espera algo em troca. Em troca. Mas quando a gente olha para Deus, é diferente. Sim. Ele nos amou primeiro. Independente se nós amássemos ou não a Ele. Ele nos amou. E as Escrituras dizem que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sim. E Ele nos amou. Então, quando nós entendemos o manual, quando nós temos acesso ao manual, quando nós permitimos que o nosso espírito seja inundado pelo Espírito do Senhor, nós falamos: eu quero viver esse amor, e eu quero transbordar nesse amor, e eu quero manifestar esse amor. Sim. Porque aí os seus talentos passam a manifestar esse amor. O seu bom dia passa a fazer uma diferença na vida de uma outra pessoa. O seu abraço passa a fazer uma diferença na vida de outra pessoa. Por quê? Porque o amor de Deus começa a ser externado através do seu amor. Uhum. E quando essa realidade invade a nossa vida, nós conseguimos amar aqueles que nos perseguem. Verdade. Nós conseguimos bendizer aqueles que nos falam mal. Por quê? Porque nós sabemos o quanto nós somos amados. Sim. E as Escrituras dizem que quem foi muito amado, muito foi perdoado. Sim. E quando nós entendemos o quanto nós fomos amados, nós amamos. Isso. E isso é maravilhoso. E imagina assim, nós, manifestamos esse amor, manifestar esse amor nessa cidade. Sim. Manifestar essa vida nessa cidade. Imagine como Deus irá se manifestar através de nós, cada um de nós que temos a realidade desse amor. E olha que interessante, você falando, e veio no meu coração o seguinte: às vezes, muitas pessoas têm uma necessidade de que alguém diga para ela, a todo momento: eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo. Cristo não precisa ficar falando toda hora. Porque Ele já disse. Ele já provou. João 3,16. Gente, isso é poderoso. Isso que Ele falou agora é poderoso. Por quê? Porque Ele não falou. Ele provou. Ele provou o amor dele. Porque muitas pessoas não falam, né? Olha, observe, não observe o que a pessoa fala. Observe o que ela faz. Sim. Por quê? O que ela faz é o que ela é, não o que ela fala. É poderoso, né? E quando nós falamos do nosso Pai Celestial, quando nós falamos desse Deus, nós falamos de alguém que provou, não com palavras, mas com a própria vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, além disso, é um amor incondicional. O amor de Deus não depende de condição. Poderoso.
Não depende de condição. O amor de Deus, às vezes, muitas religiões pregam, olha, se você não fazer isso, Deus vai deixar de te amar, Ele vai te castigar. Eu digo que Deus, Ele não trabalha com méritos e deméritos. Deus, Ele trabalha com o amor incondicional dEle. Ele não precisa de condição para te amar. Eu lembro de um psicólogo uma vez que estava contando num vídeo que ele disse que morava a mãe e o filho. E aí o filho disse assim, mãe, eu vou pro carnaval. O filho tinha 16 anos. A mãe dele falou, não vai não. Bom, eu vou. Não, você não vai. Não, eu vou. Você não vai. E pronto, acabou. Aí ele falou assim, quando eu fazer 18 anos eu vou. Falou, não, vai ser a mesma coisa. Enquanto você morar debaixo do meu teto, você não vai. Aí o menino disse assim, então eu vou deixar de te amar. E aí ela falou, pois deixe, eu não dependo do seu amor. Eu não dependo do seu amor. Eu sei que eu amo você, mas eu não dependo que você me ame. Então, olha que interessante, um Deus que nos amou antes mesmo de nós termos nascido e de nós amá-lo. Uau. Antes mesmo de tudo isso, Ele já nos amou, Ele já nos perdoou. Você está vendo que está tudo lá no passado? Amou, perdoou, então qual que é a minha parte? É receber. Sim. Só receber. Receber o amor que Deus conquistou na cruz do Calvário, o amor do perdão que Ele me perdoou lá na cruz do Calvário. Receber a paz que Ele conquistou para mim. Tudo, receber. Receber a alegria. Isso. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas como eu posso me alegrar? As escrituras falam que a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Aí eu pergunto para você, quando o Senhor está triste? Pois é, a alegria do Senhor é a nossa força. E quando Ele está triste? Nunca. Ele está sempre alegre. Sempre alegre. Então nós podemos estar sempre fortes nele. Sim. Independente da circunstância. Porque nós sabemos que Ele vem ao nosso encontro. Se você que está nos assistindo aí acha que ninguém te ama, eu quero dizer para você que alguém já provou que te ama. Ele entregou a vida dele por você e por mim lá na cruz do Calvário. E ele disse, vinde a mim, filho meu. Vinde a mim, filha minha. Não carregue esse fardo não é seu. Esse fardo é meu. Esse fardo é meu, disse Jesus. Não carregue essa culpa, não carregue esse medo, porque eu já levei lá na cruz por você. Ah, mas eu errei. Não importa, eu já te perdoei, o Senhor está dizendo. Lá na cruz Ele levou tudo, toda a sua dor, toda a sua culpa, toda a sua enfermidade. O que é para você fazer? Só acreditar. Acredite, acredite, acredite. Só acredite que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Né, André? E é poderoso isso, né? Esse Jesus, Ele é magnífico. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é a nossa carta de amor. É a carta de amor do nosso Pai. Amém. Para conosco. Amém. Glória a Deus. Porque o nosso Pai provou o seu amor através do seu Filho. Sim. O seu único Filho. Quando nós imaginamos que Deus se fez homem e pisou nessa terra para resgatar o que se havia perdido no Jardim do Éden. Nós entendemos que nós somos amados. Imagina, aquilo que a gente fala, Deus se entregou, né? Porque muitas das pessoas, muitas das vezes, nós ouvimos alguém falar ou pensamos assim, nossa, foi os judeus que mataram Jesus. Na verdade, Ele se deu. Ele se entregou por nós. Sim. Por amor,
ele se colocou no nosso lugar. E aquele lugar era nosso, mas ele foi lá para morrer a nossa morte. Sim. Para que hoje nós possamos viver a vida dele nessa cidade. Nós possamos manifestar essa vida. Porque quando nós entendemos a nossa posição de filhos, nós entendemos que aquilo que nós declaramos é o próprio Deus declarando através da nossa vida. Sim. Porque ele está dentro de nós. Sim, acredito. Então nós declaramos que a nossa família, a nossa casa, ela é do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos que os talentos que nós temos nas nossas mãos é dele e é para ele que nós trabalhamos. Sim. Porque quando você está no seu trabalho e você entende que você está trabalhando para ele, você faz com amor. Sim, claro. E você manifesta o quê? A vida de Deus. Amém. É isso. E a cidade de Louveira, a cidade onde você mora, pode ser impactada e transformada. Porque você entendeu o quanto você é amado, o quanto você é amada. E você entende que você carrega dentro de você, glória a Deus, a vida de Deus. Aleluia. A vida de Deus. E aí Jesus vem e fala que nós podemos dizer a esse monte, né? Mova-se de lá para cá. E as coisas começam a acontecer. Sim. Mas não por causa de nós. Porque nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre uma religião. Nunca foi sobre um homem específico. Nunca foi sobre uma mulher específica. Mas tudo foi sempre sobre Jesus Cristo. Sim, sempre somos. O Filho do Deus vivo, que se fez homem e habitou no nosso meio. Sim, sim. E a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Sim. Amém. Glória a Deus. Eu tenho notado que a palavra de Deus ela faz uma diferença muito grande na vida dos filhos de Deus. Às vezes, alguém diz assim: a sua vida está dando tudo errado porque você não está fazendo direito. Não é. A sua vida, ela está dando errado porque Cristo não é o centro da sua vida. As coisas da sua vida, elas não andam porque você está crendo de uma forma errada. Você às vezes pensa: eu tenho que fazer para mim receber. Não. Cristo já recebeu por você lá na cruz. Então, qual é o seu papel? Em receber o que Cristo já fez. Amém. Em aceitar o que Cristo já fez. Cristo levou sobre si, tem um louvor até, né? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Aleluia. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Árvore da vida, príncipe da paz. Então nós vemos que se eu acreditar de uma forma errada, tudo vai me levar para o lugar errado. Você quer ver as pessoas, você encontra irmãos, estão na luta, estão na prova, mas nunca sai da luta, meu Deus. Nunca sai da prova. Por quê? Porque precisa se entender que não é o que eu faço que eu sou abençoado. Eu preciso entender
que a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas sortes de bênção. Amém. Então eu preciso acreditar nessa palavra que diz, nessa palavra. Não é nas circunstâncias, não é o que eu estou vivendo, é Cristo já me abençoou, eu sou abençoado. Às vezes a gente tem a bênção como falta de dinheiro, falta de emprego, essas coisas não é maldição, essas coisas são coisas que nós passamos nesse mundo. Nós estamos vivendo num mundo caído, nós estamos vivendo num mundo de pecado. Mas a tribulação na vida do cristão, ela é aqui dentro. A luta é aqui dentro, é aqui. Se eu conseguir vencer aqui dentro, se eu conseguir colocar, embutir a palavra do Senhor aqui na minha mente, como diz Efésios 6, que fala sobre as armaduras de Deus, o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Se isso tiver na minha vida, ninguém segura. Não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis. Vamos passar por aflições, por tempestade, mas tudo dando graças, porque Ele está no controle. Sim. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Sim, sim. A bondade e essa misericórdia está conosco. Glória a Deus. E não tem como não vencer. Amém. Porque Ele está conosco. Sim. Né? E a presença. É a presença. É todos os dias entendermos que a presença está conosco. Sim. Porque se nós o recebemos como Senhor e Salvador, a presença está em nós. Verdade. Porque Ele falou lá em João 14 que Ele ia, mas Ele não ia nos deixar órfãos. Sim. Ele falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu for, o Espírito virá. Sim. E Ele vai conduzir vocês. E nós estamos vivendo essa realidade hoje. Sim. O Senhor foi, o Espírito veio e nós somos a casa do Espírito. Então a presença está conosco. Quando a presença está conosco? Todos os dias. Sim. Quando a presença nos deixa? Em nenhum momento. É até errado, né? Quando a gente começa a nossa oração assim, ó. Começa a oração. Senhor, eu entro agora na sua presença. Mas quando foi que você saiu? A gente não é toda hora, Senhor, eu entro, saio. Não, uma vez que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca mais saiu da presença dele. É a transformação, né? Uau, uma coisa que a gente... maravilhoso. É poderoso. Uma coisa que a gente pode, assim, até compartilhar é a largata. Quando ela vira borboleta, quando ela vai virar largata de novo? Nunca mais. Nunca mais. Porque houve uma transformação. Metanoia, né? Metanoia. Ela Transformação. transformou. Então, tipo, ela nunca mais vai ser largata. Né? Porque ela transformou. Você é filho. Sim. Nunca mais vou deixar de ser filho. Olha que legal. Existe ex-sogra, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Não existe ex-filho. E essa é a paternidade que Deus nos deu. Filho. Você é filho, você é filha amada, filho amado de Deus. Então Deus nunca vai te abandonar. Ele prometeu isso, que Ele nunca mais iria nos abandonar. Amém. Se você se sente abandonado, sabe quando começou a acontecer na minha vida realmente, o acreditar? Um dia eu falei assim para Deus, Deus, eu gostaria que o Senhor me ensinasse como te servir. Não como homem. Não como o homem. Lógico, claro, a gente tem os momentos que a gente precisa uns dos outros para nos ajudar, para nos ensinar, para acrescentar na nossa vida. Mas isso foi um particular meu, talvez possa ser um particular seu também. E eu disse, Deus, eu quero te servir, mas do jeito que o Senhor quer que eu te sirva. E foi aí que Ele foi se revelando a mim. Porque para chegar até aqui e dizer tudo o que eu estou dizendo, não foi fácil. Eu quase morri no meio do caminho.
Você quase morreu no meio do caminho. O nosso casamento quase morreu no meio do caminho. Os meus filhos, nossos filhos quase morreram no meio do caminho, quase. Mas Jesus teve misericórdia de nós. Glória a Deus. Ele teve misericórdia porque ele olhou para mim, olhou para você, olhou para nós e disse assim: não vai acabar assim. Amém. Não vai acabar assim. Vai ser de uma forma diferente. Amém. A quem muito foi perdoado, é isso? A quem muito foi... A quem muito amou, muito perdoou. Isso, a quem muito amou, ele perdoou. Então hoje eu consigo entender esse perdão. A quem muito foi perdoado, foi amado. E agora? Agora, procura o texto. A quem muito amou. Vamos para o manual. Porque nós não pode sair dessa live aqui com uma heresia, né? Misericórdia. Nosso pastor mata a gente depois. Isso é se ele não tiver assistido, né? A quem muito amou. Ah, tá. Vamos lá ver. A expressão a quem muito amou, muito perdoou. Ó, reflete a ideia de que aqueles que experimentam um grande perdão, Uau. também são capazes de amar profundamente. Aleluia. Glória a Deus. Então, um cristão verdadeiro, ele só ama, não é porque ele é bonzinho, não. Porque o amor de Deus está nele. Porque o amor de Deus foi derramado de uma maneira tal sobre a vida dele, que agora ele consegue amar. Mas não é com o amor dele, é com o amor de Cristo nele. É vivendo tudo nele. sobre É ele. tudo ele. Irmão, olha, eu quero dizer a você uma coisa. Tudo sobre Quando ele. você adora, a adoração vem de Deus. Quando você fala, vem de Deus. Quando você tem amor, quando você é feliz, quando você é alegre, tudo vem de Deus. Por quê? Porque para ele porque por ele e para ele são todas as coisas. Porque o objetivo do Filho de Deus é agradar o Pai. Sim. O objetivo de Deus é glorificar o Pai. Amém. Jesus foi exemplo disso aqui quando ele estava aqui na terra. Se esvaziou de si. Então, eu só sou realizado nessa terra quando eu vivo a vontade de Deus na minha vida. É isso, cara, é isso. Se você está aí com o seu coração vazio, se você está aí com uma tristeza, Deus não colocou você nesse lugar. Pode ficar tranquilo que não. Deus não fez você bater o seu carro. Deus não colocou uma doença em você. Deus não colocou castigo em você. Porque se Deus, talvez você creia dessa maneira, eu também acreditava assim. Talvez você acredite assim, né? Ah, Deus me colocou essa doença para me provar. Então você não pode ir no médico, porque se você for no médico, você está indo contra os princípios de Deus. Não, Deus não coloca doença em ninguém. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da saúde. Então nós entendemos que Deus, Ele é e sempre será na nossa vida o autor que nos dá paz, alegria e transformação. Amém? Amém. Então você que nos acompanha pelo Facebook, você que acompanha nós pelo Instagram, talvez você entrou e eu acredito que você entrou somente para ouvir essa palavra. Que o amor de Deus pela sua vida é muito grande. Você tem passado por momentos difíceis na sua vida. E Ele sabe disso. Ele sabe. Mas Ele nunca deixou de pegar na sua mão. Ele nunca deixou você. Ele nunca te deixou. Talvez você deve falar, é porque você não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo. Mas Deus sabe o que você está passando. Ele sabe. O que importa é isso. Ele sabe o que você está passando. Tá certo? Então, eu gostaria de concluir aqui com a Andréia. Sobre a paternidade. Você é filho, você é filha. E nós devemos nos sentir
nós devemos ter essa clareza no nosso coração. Amém. Vamos só ver no manual, João 12? Vamos olhar o manual. João capítulo 1, versículo 12. Você quer que eu fale sem ler ou não? Pode. Pode? Vou falar sem ler. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornar filhos de Deus aos que creem. É aos que creem no seu nome. Poderoso. Somos filhos. Nem os anjos tiveram essa identidade. Essa identidade, nem os anjos. Ele nos proporciona. Aleluia, glória a Deus. Esse relacionamento com o Pai. Jesus nos proporciona esse relacionamento com o Pai. Você sabe o que eu estou sentindo de falar? Que há pessoas que ela acha que ela tem que viver de sentir. Eu não estou sentindo Deus. Eu não estou sentindo. Não, a gente não vive de sentir. A gente vive de crer. Amém. Se eu acreditar naquilo que a Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se eu acreditar que Ele ressuscitou para me dar vida hoje, se eu acreditar que Ele já me perdoou de todos os meus pecados, se eu acreditar que o Filho de Deus, lá na cruz do Calvário, estava fazendo o que fez para hoje eu ter essa paternidade, tudo começa a acontecer na minha vida. Amém. O problema é nós aceitarmos o que o diabo diz a nosso respeito. Mas você errou. Você acha que ele te perdoou? Sim, ele já me perdoou. O homem pode não perdoar, mas Deus já perdoou. Mas você não sabe o que eu fiz, Alex. Deus sabe o que você fez. Deus sabe. Ele sabe. E ele tanto sabe que ele até já perdoou. Amém. E ele tanto já te perdoou que até lançou no mar do esquecimento. Olha isso, gente. Quem fica lembrando do seu pecado é 2 pessoas. O diabo e você. O diabo e você. Mas... céus, ele já te perdoou, criatura. Amém. E é isso que nós temos que viver. A paternidade. Você é filho amado de Deus. Amém. Você é filha amada de Deus. Você precisa entender isso na sua mente. Diga para o Senhor, Senhor, transforme a minha mente. Transforme a minha mente para que eu consiga acreditar como Alex e André está falando. Porque uma mente transformada vai te levar para lugares aonde você nunca imaginou que você iria. Aqui dentro, aqui, é aqui que precisa ser transformado. Mente transformada é aonde abre os caminhos, aonde Deus vai começar a trabalhar na nossa vida. Amém. E antes de concluirmos, a gente pode entender também que o nosso irmão mais velho, Jesus, Satanás quis confundi-lo em sua identidade. Sim, quis, não é? O nosso irmão mais velho passou por isso. Verdade, Quando Jesus estava... Satanás até então ele não sabia quem era Jesus. Ele deduzia. Mas quando ele ficou sabendo quem era Jesus? Quando João Batista foi batizar Jesus, e a Bíblia relata que de lá do céu veio uma voz e disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém. Naquele momento Satanás ficou sabendo: então é esse aí que é o Filho de Deus. No livro de Mateus capítulo 4 diz que quando Jesus saiu do batismo, o Espírito Santo conduziu ao deserto para ser tentado. E a Bíblia relata que ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome. Primeira coisa que o diabo foi apresentar para Jesus lá, qual foi? Foi se ele pudesse transformar a pedra em pão. Mas antes ele disse outra coisa. Ele disse, se você é o Filho de Deus... Aí ele quis
colocar em xeque-mate a identidade. Se Satanás falou isso para Jesus, imagina para a gente. Se você é o filho de Deus, olha, eu vou falar para você, o diabo é muito ousado mesmo, né? Se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele sabia que ele era filho. E muitas das vezes vai vir na nossa vida também. Ah, mas se você fosse filha de Deus, você não tinha passado o que passou. Se você fosse filho de Deus, você não passaria o que passou. Temos que saber quem somos nós em Cristo. Amém. Se eu tiver a convicção, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não deixarei de ser filho de Deus. Isso é a verdade. Essa é a verdade. A verdade, ela precisa ser dita constantemente. Sim, declarada. Por quê? É a palavra do céu declarada na terra. E isso não é uma caixinha de promessa, né? Como as pessoas... deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. Não é isso não. Não. Não é isso. A palavra não é isso. A palavra é viver. É ter dentro de você, por exemplo, tomando essa água que ela estava no copo. Essa água, ela passou a fazer parte da minha vida, do meu corpo. Agora ela está no corpo do Alex. A palavra é isso. A palavra é isso. Poderoso. Meu Poderoso. Meu Deus, tá bom demais essa live. Glória a Deus, né? Eu preciso só descobrir, irmãos, como fazer, porque nós gravamos pelo celular. E eu queria saber como que a gente faz, né? Se tiver algum irmão assistindo que pode nos ajudar, para a gente poder colocar também aqui no tablet, para mim ver as perguntas, quem que está entrando, para mim dar boa noite para as pessoas. E eu não consigo enxergar de longe, o celular fica aí longe, não dá para ver. E vocês estão vendo que a gente não é muito tecnológico ainda, né? Pois é. Mas vamos manifestar. Deus vai dar graça para a gente melhorar, em nome de Jesus. Mas eu creio que o que temos aqui, por enquanto, Deus está alcançando vidas, alcançando corações, né? E assim, é tão importante que a pessoa que falou comigo sobre paternidade, ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda, e tanto que essa ajuda, ela marcou com a Andréia, vai estar sentando com a Andréia semana que vem, para a Andréia estar conversando com ela. Olha que bênção! Olha que bênção isso! Uma alma! É maravilhoso, né? Poderoso. É maravilhoso. E tudo por causa do nosso irmão Jesus, né? Tudo por causa dele. Deus. Não é por causa de nós. Não é por causa dele. E quando nós o glorificamos, nós estamos vivendo o propósito para qual nós viemos nessa terra. Sim. Porque o nosso propósito nessa terra é glorificar a Deus. Mas não por meio de Jesus Cristo. Não é de deixar ninguém rico? Não é não? O propósito de Deus não é deixar ninguém rico nessa terra, como muitos estão prometendo aí? Nós já somos ricos, Nós já somos ricos. Nós somos ricos. Nós estamos só peregrinando, de passagem. Estamos de passagem nessa terra. Quer ver o quanto você é rico? Quer ver? Compra aí meia hora de vida. Quanto que custa meia hora de vida? Compra aí 20 minutos respirando a mais. Compra aí. Se Deus determinar que acabou nenhum dinheiro nessa terra, nenhuma fortuna, nada é capaz de estender um segundo. Olha, nós não estamos aqui dizendo também que ter dinheiro é ruim. Não estamos dizendo isso. Dinheiro é bom. O dinheiro, ele traz conforto. O dinheiro, ele nos dá, usando com sabedoria, claro, nos dá a graça de poder ajudar outras pessoas. Sim. O dinheiro, ele nos dá a graça de levar nossa família para passear, investimento. Isso Amém. É muito bom. Sim. É muito bom o dinheiro. Não vamos aqui demonizar o dinheiro. Não, o dinheiro não é bom. Não, nada disso. Nós só estamos dizendo que, em primeiro lugar na nossa vida é Cristo. Nós somos ricos. Coisa
que tem gente aí fora que só tem dinheiro. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, meus amigos que nos acompanharam aí na live, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós agradecemos muito a sua vida. Se caso você deixou alguma pergunta, alguma coisa pra gente, a gente vai ler depois e vamos responder pra você. Tá bom? Nos perdoe por não fazer isso ao vivo, como o Alex falou, a gente ainda não tá com as ferramentas, né? Isso. Mas vamos estar em breve. Mas em breve estaremos. Em breve nós vamos estar, tá bom? E nós vamos terminar, lógico, com uma oração, porque nós sabemos que através da oração ela liberta, ela transforma, ela cura, ela fala o nosso coração. E por isso a minha amada, digníssima, essa mulher que eu amo tanto na minha vida, a qual a Bíblia diz que a mulher, o homem que encontrar uma mulher, sabe, ele encontrou um tesouro. E eu encontrei esse tesouro. Esse tesouro é maravilhoso na minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu, André? Amém. E eu louvo a Deus pela vida dele, gente, porque esse homem é um homem de Deus. Amém. O Alex é um homem de Deus. Amém. É alguém que o Senhor me presenteou. Amém. Glória a Deus. E que ele manifesta a vida de Deus. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida dele também. Obrigado. Viu? Amém. Senhor, nós queremos, Pai amado, agradecer ao Senhor, Deus. Amém, Jesus. Porque o Senhor um dia nos amou, Pai. Aleluia. E se entregou por nós na cruz do Calvário. Amém. Nós não tínhamos condições nenhuma de sair do estado a qual nós encontrávamos, ó Deus. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Verdade, Pai. Mas o Senhor, através do seu grande amor, Pai, por meio do teu Filho Jesus Cristo, Amém, Jesus. o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Lugar a qual nós nunca mais sairemos. Porque a obra que o Senhor começou, o Senhor, ó Pai, está terminando, Deus. Aleluia. Pai, nós queremos colocar cada vida, Senhor, que está aqui conosco. Pai, cada um que ainda vai assistir, ó Deus, visita a necessidade de Amém, cada um. Jesus. Senhor, o Senhor é Deus que pode fazer coisas, ó Deus, sobrenaturais. As Escrituras dizem que o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quiser, Pai. Amém. E nós sabemos que essa é a realidade, porque o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. E por meio do Senhor é que tudo veio acontecer, Deus querido. Por isso, Senhor, visita cada coração, visita cada necessidade, se revela a cada um. Todos aqueles, ó Deus, que têm ouvido a sua voz, que o Senhor assim fortaleça e que o Senhor assim levante e que o Senhor assim realize o seu querer e a sua vontade. Amém. Porque sabemos, ó Deus, que nós estamos nessa terra para um propósito. E o propósito é manifestar a vida de Jesus através de nós, Pai. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus querido, no poder que há no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que você possa receber aquilo que você veio buscar aqui nessa live, que eu acredito que foi Deus que te colocou para estar assistindo, não Alex e Andréia, mas para estar recebendo uma palavra através da nossa vida, a qual Deus tem para você, tá bom? Então, nós estamos ainda em processo de crescimento, né? Não sei se é isso que a gente fala. E a gente vai fazer vídeo toda segunda-feira, talvez de sábado também à noite a gente pode estar fazendo algum vídeo, né? E caso você queira também algum assunto que você queira que a gente fale sobre o assunto, coloque aí nos comentários ou manda pra gente aí no Messenger, no WhatsApp. Dá para entrar em contato com a gente, entendeu? Sim. E aí a gente vai estar fazendo aquilo que é para se fazer. Porque nós oramos para isso. Amém. Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Está usando. Está usando. Para abençoar outras vidas também. Amém? Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. E que o Senhor possa abrir o seu entendimento
para que você creia de uma forma correta. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.